Olá a todos, meu nome é Samara Bruni, eu sou estudante do 6º período de Medicina na UFV. Oi, gente, meu nome é Emily, eu também sou estudante do 6º período de Medicina da UFV. Olá, pessoal, meu nome é Cristiane, sou docente do curso de Medicina aqui do UFV, sou médica reumatologista e estou como orientadora, desse projeto que é o Saúde em Foco. Hoje nós estamos aqui para o nosso 2º episódio com uma entrevista e nós vamos estar falando sobre algumas doenças como a intolerância à lactose, a doença celíaca e a síndrome do intestino irritável. Então, gostaria de apresentar para vocês a doutora Sara. Sara, você pode falar um pouquinho de você para a gente? Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Sara, eu sou médica gastroenterologista. Eu sou formada pela UFJF, mas tenho parte da minha formação aqui pela UFV. Além de ter sido aluna do Colune, eu fiz a minha residência de clínica aqui. Depois, acabei retornando para Juiz de Fora, onde fiz a especialização em gastroenterologia, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 2019, voltei para Viçosa e aí surgiu a oportunidade de ser professora. E aí, esse ano, completei 5 anos de docência na UFV. Parabéns. Obrigada. Obrigada pela sua presença. Então, Sara, para a gente começar aqui, vamos falar primeiro sobre a intolerância à lactose. Eu queria que você explicasse para a gente, então, o que é a intolerância à lactose e quais os principais sintomas que ela se apresenta. Então, o importante primeiro, o que é a lactose, né? Então, a lactose é o carboidrato, o açúcar que tem no leite, nos derivados do leite. Ela é uma molécula grande que não é absorvida pelo nosso organismo. Então, ela precisa ser quebrada em moléculas menores para poder, então, acontecer essa absorção. E aí, na intolerância à lactose, o que acontece é que a gente tem uma deficiência ou uma ausência da enzima responsável por essa quebra, que é a lactase. Né? E aí a gente não vai conseguir quebrar essa lactose, ela não vai ser absorvida. E aí, nesse contexto, vai surgir uma série de sintomas, né? Que podem variar muito, né? As pessoas pensam muito na diarreia, né? Intolerância à lactose com diarreia. Realmente, algumas pessoas vão apresentar diarreia, mas nem sempre ela está presente. Na maioria das vezes, o que os pacientes apresentam é mais aquela sensação de desconforto abdominal, uma distensão abdominal, sensação de gases e flatulência, depois que ingere algum produto contendo lactose. E essa apresentação sempre vai ser a mesma gravidade ou a gente pode ter níveis de apresentação diferentes? Vai depender muito, principalmente de fatores intrínsecos do indivíduo que tem a condição, mas também da quantidade de lactose que esse paciente está ingerindo, né? Então, assim, tudo vai depender do produto. Então, às vezes, ele vai falar assim, mas por que quando eu tomo leite eu sinto alguma coisa, mas quando eu como queijo eu não sinto nada? É porque cada alimento ele tem uma carga diferente de lactose. Então, quanto maior a carga de lactose, maior a chance de desenvolver algum sintoma. Entendi. Então, nesse sentido, por exemplo, uma pessoa ela tem sintomas bem brandos da intolerância. Ainda assim, ela pode ter algum malefício ao consumir o alimento ou, nesse caso, não tem perigo? É importante a gente frisar, né, que é só uma má digestão. Não tem nenhum processo inflamatório no organismo. Então, a gente muitas vezes orienta o paciente a evitar o consumo da lactose para evitar ter sintomas, porque às vezes no dia a dia é muito desconfortável, isso acaba piorando um pouco a qualidade de vida do paciente, mas em si a intolerância à lactose não traz nenhuma inflamação, não gera nenhum problema na absorção de nutrientes, de vitaminas, nada disso. Sara, você mencionou que os pacientes chegam e falam, mas eu tenho sintoma quando eu ingiro leite, não tenho quando eu ingiro outro tipo de alimento. Isso vai estar relacionado só com a carga de lactose ou também pode estar relacionado ao tipo de produto? Se é só leite ou se é um iogurte? Está muito mais relacionada realmente à carga de lactose, né? Então, por exemplo, assim, leite, iogurte, às vezes a gente tem uma quantidade maior de lactose. Alguns queijos também, principalmente queijos frescos, têm uma maior carga de lactose. Mas, por exemplo, queijos mais maturados, eles já têm uma menor quantidade de lactose. Então, é muito mais relacionado à quantidade de lactose no alimento e, às vezes, a fatores intrínsecos do próprio paciente também. Sara, quando você diz assim, fatores intrínsecos do paciente, eu percebo muito assim que
à medida que a gente vai envelhecendo, parece que a gente adquire mais essa intolerância, a gente sente mais mal-estar. Tem relação com a idade? Como é que é isso? Tem. A gente tem 3 principais causas de intolerância, mecanismos, né, que causam a intolerância à lactose. Uma que é uma deficiência genética na produção da lactose, e aí normalmente os sintomas vão surgir já aí nos primeiros dias, meses de vida, e aí às vezes a criança não tolera nem o aleitamento materno. A produção da lactase. Da lactase. Entendi. Uhum. E isso é uma condição muito rara, não é comum. Né? Uma outra causa que a gente chama de intolerância secundária à lactose, o que acontece? Às vezes quando o indivíduo tem alguma condição ou infecciosa ou inflamatória que leva a uma lesão das células do intestino delgado, isso pode gerar um quadro de intolerância à lactose passageiro, temporário, né? Porque aquela lesão acaba influenciando com que a enzima lactase, que ela fica ali naquela superfície das células, ela não consiga ficar ali, então ele tem uma deficiência transitória e às vezes os sintomas melhoram, então isso pode acontecer. Agora, a causa mais comum é o que a gente diz de intolerância primária, que é justamente essa. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai produzindo menor quantidade de lactase. E isso é muito influenciado por raça, então algumas raças têm isso muito mais importante. Por exemplo, os asiáticos, existem relatos que até 90% dos indivíduos adultos vão ter intolerância à lactose. Mas isso realmente é a principal causa de lactose, é essa. A gente vai envelhecendo, vai produzindo menos lactase, então quando a gente era novo não sentia nada, a partir de uma certa idade passa a ter sintomas. Isso é muito comum. Entendi. Não, joia. Sara, você também falou pra gente que, né, a lactose ela não é um produto inflamatório, que não tem relação com a inflamação. Mas com a maior acessibilidade, a internet também está tendo assim, uma divulgação de mitos sobre a intolerância à lactose, e as pessoas acreditam assim, que remover a lactose da dieta vai ser benéfico. Você pode falar sobre isso para a gente, se realmente pessoas que não têm intolerância à lactose, elas se beneficiam de uma dieta com menor ou sem lactose, ou se isso é realmente um mito? Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado. A gente vem tendo assim, uma demonização aí nos últimos anos sobre alguns alimentos, né? E isso tem acontecido com a lactose. Então, o pessoal fala muito, porque o leite é inflamatório, não sei o quê. Não, né? Intolerância à lactose não é uma doença inflamatória. Então, assim, é só um problema da má digestão. Você não digere aquela lactose direito, ela chega no intestino grosso, onde a gente tem muitas bactérias. E aí a ação dessas bactérias sobre essa lactose que está chegando no intestino grosso que vai gerar os sintomas. Mas nesse processo não tem inflamação de células do intestino, nada disso. Então a gente retira só para o paciente ficar mais confortável, não ter sintomas. Na verdade, a gente não tira nem o leite. Ou a gente pede para ele optar pela versão sem a lactose, ou quando é um paciente que só de vez em quando ingere tudo, a gente faz a opção pelo uso da enzima, né, da reposição da lactase. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o leite ele traz alguns benefícios para a nossa saúde, né? Principalmente aqui com a Cris, né, na reumatologia é muito importante. Por quê? Porque o leite tem cálcio, né? E o cálcio é importante para a saúde dos nossos ossos. Então, essa retirada indiscriminada, principalmente em certos perfis de paciente, pode trazer malefícios. Isso na minha prática diária, minha prática clínica, isso é muito comum. Então, muitos pacientes não ingerem leite com essa questão, é inflamatório, né? Os meus pacientes têm muitas doenças inflamatórias, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar dos ossos desses pacientes, porque há um risco de osteoporose, e o leite os lácteos são as nossas principais fontes ali de cálcio, pelo menos as que estão mais presentes no nosso dia a dia, né? Existem alimentos que são muito ricos, mas que acaba que não está no nosso dia a dia, não está no prato do brasileiro, não está no copo do brasileiro. Então, realmente é um problema, né? Sim. E, Sara, sobre essa questão também que você falou, que a gente pode realmente ir desenvolvendo essa intolerância no decorrer, da idade mesmo. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para poder retardar isso ou diminuir? Não, infelizmente não. Isso são fatores genéticos, de raça, então assim, não sabe. A gente ainda não sabe explicar por que, né, se de uma forma geral a população, à medida que vai envelhecendo, vai produzindo menos, a gente ainda não sabe explicar por que algumas pessoas vão apresentar sintomas, desenvolver a intolerância em si e outros não.
Legal. Eu acho que agora a gente pode partir para o próximo alimento, né? O próximo que todo mundo fala aí, tá muito na moda também, tirar esse produto da nossa dieta, que é o glúten. E aí, Samara, o que você vai perguntar? Vai colocar a Sara numa sinuca de bico? Como é que é? Então, primeiro, para introduzir para o pessoal de casa, a gente gostaria que você contextualizasse aí o que é a doença celíaca. O que é intolerância? O que é o glúten, né? Primeiro, o que é o glúten? Tá. Então, o glúten, o que é o glúten, né? Boa pergunta, né? O glúten é a fração de uma proteína que a gente tem em alguns cereais, principalmente trigo, cevada e centeio. São os principais. Vale lembrar que a aveia, por si só, ela não tem glúten, mas o que acontece muito é que a aveia, no seu processo de produção, armazenamento, ela acaba tendo uma contaminação por conta de outros produtos e aí pode ser um alimento que também pode gerar sintoma relacionado ao glúten, né? E a gente tem 3 condições clínicas relacionadas ao glúten, né? A gente tem a doença celíaca, a gente tem a alergia ao trigo e a gente tem uma outra condição que popularmente a gente chama de intolerância, mas que o nome correto é sensibilidade ao glúten não celíaca, né? E dessas 3 condições, a mais importante, a que mais preocupa a gente é a doença celíaca. Por quê? Porque a doença celíaca ela é uma doença autoimune, uma doença crônica e que o paciente que tem essa predisposição, quando exposto ao glúten, ele realmente vai ter um processo inflamatório do intestino delgado, né? Isso vai levar um dano das células do intestino delgado, que são células que são responsáveis pela absorção de nutrientes, de vitaminas, né? E isso vai gerar uma gama de sintomas, que podem ser sintomas tipicamente intestinais, mas o que muita gente não sabe é que tem vários outros sintomas não relacionados ao intestino que podem estar associados à doença celíaca. Sim, sobre essa questão que você falou de ter a coisa da contaminação do alimento. Diferente da intolerância à lactose, na doença celíaca a gente vai ter que tirar realmente o glúten da alimentação. Aqui é uma dieta 100% gluten free, né? Sem glúten, porque mesmo uma pequena quantidade de glúten, que às vezes não está te gerando nenhum sintoma, mas ela perpetua esse processo inflamatório e isso pode trazer consequências no futuro para o paciente. Né? E nessa doença, a terceira que você disse, essa terceira condição, que é a sensibilidade ao glúten, a gente tem também essa lesão no intestino? É uma doença também autoimune, inflamatória? Como é que é isso? Essa condição de sensibilidade ao glúten não celíaca é uma condição que ela vem sendo muito estudada ainda. A gente ainda não sabe dizer a fisiopatologia completa, por que surge tudo, mas o que a gente sabe dizer é que ela não tem essa característica autoimune, né, na doença celíaca, ela não gera autoanticorpos contra as células intestinais. Então, não existe esse dano das células do intestino delgado. Então, você não vai ter atrofia das vilosidades, aquelas alterações que vão ser responsáveis pelos danos gerados pela doença celíaca, né? Então, é mais sintoma intestinal, assim, que ela vai ter. Ela pode dar sintomas intestinais, como cefaleia, fadiga, né? Mas não gera nenhum processo assim, inflamatório, não coloca o paciente em risco de outras complicações, igual tem na doença celíaca, né? E o tratamento também, assim como na celíaca, cortar glúten. Ou dá para dar uma relaxada de vez em quando? Aqui é muito mais tranquilo, porque o que acontece no paciente que tem doença celíaca? O grande cuidado que a gente tem que ter é que essa perpetuação do processo inflamatório isso coloca o paciente em risco de desenvolver, por exemplo, alguns cânceres de intestino, né? Linfoma de intestino delgado, adenocarcinoma de intestino delgado, linfomas em outros sítios do organismo. Então, realmente, você precisa ter uma dieta assim, muito regrada, tem que ser rígido mesmo. Esse paciente deve ser acompanhado por um nutricionista, uma equipe multidisciplinar. Ele tem que fazer exames periódicos, tudo para a gente acompanhar se a doença está em controle, porque pode trazer complicações mais graves. Na sensibilidade não celíaca, aí a gente já pode ser um pouco mais maleável, mais relaxado, né? Porque você não vai ter esses riscos de complicações mais graves, né? Muitas vezes você vai tirar para melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Às vezes é um paciente que ele nitidamente, quando ele come glúten,
ele passa mal, ele fica com aquela sensação de bloat, né? Que é aquela sensação de barriga inchada, gases, flatulência excessiva. Alguns pacientes têm até diarreia, outros ficam mais constipados. Então, você vê que isso no dia a dia do paciente acaba trazendo transtornos, piora a qualidade de vida. Então, aqui é muito mais para a gente melhorar isso. Então, dá para ser mais tranquilo. Então, o paciente pode burlar a dieta. Entendi. Mais ou menos o que acontece na intolerância à lactose. E, Sara, eu acho muito interessante quando você traz um pouco desse mecanismo da doença celíaca para a gente, porque da mesma forma como tem uma demonização aí da lactose, a gente também está tendo uma demonização do glúten. E, no caso, não é o glúten que é inflamatório, mas sim todo o mecanismo da doença, né? Ali o processo patológico da doença. E assim como a gente tem tido muitas pessoas falando que é benéfico tirar a lactose da dieta de uma pessoa que não tem intolerância à lactose, a gente também tem pessoas falando que é benéfico tirar o glúten da dieta de pessoas que não têm doença celíaca, que não têm alergia ao glúten ou que não têm essa sensibilização. O que você tem assim de informação verdadeira, de estudo para trazer para a gente sobre isso? É outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a dieta sem glúten, ela é uma dieta muito restritiva, né? Várias coisas, se você for parar para pensar, né, no nosso dia a dia, de alimentos, contém glúten. Se você for pegar rótulo de várias coisas, contém glúten, né? Então, a dieta sem glúten é muito restritiva e normalmente é uma dieta cara, né? Você comprar um pão sem glúten, produtos sem glúten, normalmente eles têm um valor mais elevado, né? Então, o que eu digo sempre? Você está tendo algum sintoma, tudo, vamos passar por uma avaliação, vamos ver qual que é o problema, né? E antes de cortar o glúten, gente, é super importante o paciente ser avaliado. Por quê? Porque a gente perde a oportunidade de fazer o diagnóstico de uma doença mais grave, que é a doença celíaca. E para a gente fazer o diagnóstico da doença celíaca, o paciente precisa estar ingerindo glúten. Por exemplo, se você avalia um paciente, já estou 6 meses, 1 ano sem comer glúten, aí fiz exames, veio negativo, isso não exclui. Por quê? Porque ele pode estar com o exame negativo porque a doença está controlada pelo fato dele estar evitando o uso de glúten. Então, muito importante, antes de cortar o glúten da dieta, ser avaliado. Tá? E a sensibilidade ao glúten não celíaco é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente primeiro vai avaliar o paciente, se ele tem algum sintoma relacionado ao glúten. Se ele tiver, a gente vai avaliar se ele tem alergia ao trigo, se ele tem doença celíaca. E aí, para a gente fazer o diagnóstico de doença celíaca, a gente vai precisar tanto de exames de sangue, quanto de uma endoscopia com biópsia de duodeno, que ali é a primeira porçãozinha do nosso intestino delgado, né? E, para isso, o paciente tem que estar ingerindo glúten. Uma outra coisa importante que eu vejo muito na prática do consultório é o paciente que ele faz um exame, que é a avaliação da alteração genética, né, que está associada à doença celíaca, que é o HLA-DQ2 e DQ8. Muitas vezes ele chega com esse exame somente e fala que recebeu um diagnóstico de doença celíaca. HLA-DQ2 e DQ8 não serve para diagnóstico de doença celíaca. Por quê? Porque parcela da população saudável pode ter esse exame positivo sem ter doença celíaca. Então, assim, muito importante ser avaliado, justamente por quê? Porque o paciente com doença celíaca, eu friso mais uma vez, ele tem que ser muito aderente à dieta pelas complicações que a permanência do glúten, da exposição ao glúten, podem trazer no futuro. Como você falou também, é um tratamento que ele é muito complicado, né? Cortar a dieta é bastante restritivo. Então, tem alguma dica que você pode dar, conselhos para a família ou então para o paciente que ele tenha que fazer essa dieta? Primeira coisa, então, vamos lá. Um paciente que recebe o diagnóstico de doença celíaca, primeira coisa, a família tem que dar todo o suporte, porque o tratamento realmente é muito difícil. E os familiares de primeiro grau desse paciente, né? Então, pai, mãe, irmãos, filhos, eles devem passar por uma avaliação, porque eles precisam, como a gente tem uma incidência maior em parentes de primeiro grau, precisam ser avaliados para ver se eles também não têm a doença celíaca. E por que o tratamento é muito difícil? Porque, além de ter que ser dieta zero glúten, a gente ainda tem o problema da contaminação. Então, por exemplo, vamos pegar a nossa região aqui, Viçosa. A gente não tem nenhuma padaria em Viçosa que só trabalhe com produtos sem glúten, né?
E a gente sabe que existe contaminação. Contaminação de usar mesma bancada para produção, mesmo forno, mesmos utensílios para preparação de alimento com glúten e sem glúten, isso pode gerar contaminação, né? A aveia, o grande problema da aveia, às vezes, é ser manipulada, ser guardada em mesmo recipiente, que às vezes teve ali trigo, centeio, isso também gera contaminação. Então, eu digo que a família do paciente celíaco tem que todo mundo aderir. Então, tem que ter, não pode usar a mesma panela, não pode usar o mesmo forno, os mesmos utensílios para alimentos que tenham glúten e que o paciente celíaco, porventura, vai utilizar. Eu acho que então a gente falou um pouquinho dos dois principais aí macronutrientes que está muito na moda nas mídias sociais, nos consultórios, o tempo inteiro a gente ouvindo falar do glúten, da lactose. E agora a gente queria entrar num assunto que também está muito frequente, que são determinados sintomas gastrointestinais, que muitas das vezes esses sintomas são pesquisados, vários exames são realizados, mas a gente não encontra nada. A gente não encontra intolerância à lactose, não encontra nenhuma doença relacionada ao glúten, mas o paciente ele tem aquele mal-estar, né? Que é conhecido como doença, síndrome do intestino irritável. Eu já ia para outra área da gastro, que é a síndrome do intestino irritável. Sara, o que você tem para nos falar sobre isso? Isso é uma doença? Isso é um sintoma? Como é que é isso? Então, a síndrome do intestino irritável é um conjunto de sintomas, e aí daqui a pouco eu vou falar o que é, mas é muito importante, por quê? Porque realmente a síndrome do intestino irritável, ele gera um alto custo em realização de exames invasivos, né? Gera um alto custo porque o paciente, às vezes, ele é muito sintomático, isso piora a qualidade de vida, aumenta absenteísmo em trabalho, tudo. Então, tem como é que eu posso dizer? Tem um gasto grande, né? Um gasto elevado, né? Por conta de todas essas questões. Mas ela é uma doença totalmente benigna, é o que a gente chama de uma doença funcional. Não tem nenhuma alteração orgânica, mas é uma doença em que ela é caracterizada e o paciente precisa ter isso para poder fazer o diagnóstico. É um paciente que ele tem uma dor abdominal crônica, tá? Normalmente uma dor em cólica, às vezes difuso ou mais na parte inferior da barriga. E essa dor, ela tem que vir associada a uma alteração do hábito intestinal. Ou o paciente tem uma forma em que ele apresenta diarreia, constipação, ou tem paciente que apresenta até, que a gente diz, forma mista, em que ele tem tanto diarreia quanto constipação. E normalmente isso acontece em crises, né? O paciente, ele está bem, aí vem um período que está mais sintomático, tem crises, depois fica bem, tudo. E é uma condição muito frequente. E realmente, assim, não tem, os exames não revelam nada, não há nenhuma inflamação no intestino, não há nenhuma intolerância específica a um determinado alimento? Não existe nenhum exame diagnóstico, né? Nenhum exame de sangue que eu faça, nenhum exame de imagem que fala, isso é síndrome do intestino irritável. Normalmente a gente preenche critérios para esse paciente para poder dar o diagnóstico. A gente realiza exames mínimos, né, para avaliar se tem alguma alteração, né, outras alterações que justifiquem os sintomas, e avalia na história do paciente também, né? Se o paciente tem algum sinal de alarme, por exemplo, perda de peso, diarreia noturna, perda de sangue nas fezes, alguma história familiar, né, de parente próximo com algum câncer de intestino, alguma coisa no sentido, para a gente avaliar se a gente precisa aprofundar mais e excluir outras causas, né? Mas se é um paciente que ele já preenche critério, não tem nenhum sinal de alarme, a gente já pode dar o diagnóstico e tratar como síndrome do intestino irritável. Sara, e se não é uma doença assim que não tem uma causa orgânica, o que causa a síndrome do intestino irritável? A gente pode ter aí algum fator desencadeante? Sim. Existe até uma ideia de mudar o nome, hoje a gente chama de doença funcional, mas de passar a chamar de doença do eixo cérebro-intestino. Né? Então, a gente sabe que realmente tem algumas alterações que predispõem, né, à síndrome do intestino irritável. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser esclarecida, mas o que a gente sabe é realmente assim, de uma ligação muito importante com questões
psicológicas, psiquiátricas, então transtornos de ansiedade, síndrome depressiva. A gente sabe que esses pacientes, eles têm uma hipersensibilidade visceral mais importante, então por isso sentem dor. A gente pode ter alteração na motilidade intestinal, que contribui para a doença, e às vezes até alteração da própria microbiota intestinal, contribuindo para o surgimento dos sintomas, né? Então é multifatorial, e muito marcadamente assim, com essa questão do eixo cérebro-intestino. E são várias as doenças, né, agora muito relacionadas a essa questão, né, de processamento central mesmo, né, dores crônicas, ansiedade, depressão. Na minha área, fibromialgia também, que querendo ou não é uma doença é como se o paciente estivesse amplificando aqueles sintomas dolorosos e que a origem toda realmente está ali no nosso sistema nervoso central. E na gastro também não é diferente, a gente tem a síndrome do intestino irritável. E é muito importante também alguns alimentos, né? Então também tem o fator dietético associado, né? A gente sabe que tem alguns alimentos que a gente até chama de food maps, que são alimentos que são mais fermentáveis pelo nosso intestino, então eles sofrem uma maior fermentação. Então, por exemplo, próprio glúten, produtos lácteos, feijão, algumas frutas, algumas verduras, alho, cebola. São alimentos que são mais fermentáveis, então também estão associados a desenvolvimento dos sintomas, né, na síndrome do intestino irritável. Obviamente, a gente tenta não fazer dieta de exclusão, porque se você for olhar que são alimentos ricos em food maps, tem vários. Então, normalmente, é um paciente que também se beneficia de um tratamento multidisciplinar, um acompanhamento com o nutricionista, né? E aí a ideia, no início, você tirar vários alimentos, esperar o paciente melhorar um pouco e, aos pouquinhos, ir reintroduzindo, vendo aqueles alimentos que mais geram sintomas no seu paciente e aquele, sim, ele tentar evitar no dia a dia, apesar de que nada é 100% proibido. E vai ter essa associação parecida com a da doença celíaca e da intolerância à lactose, em que o consumo do alimento na intolerância à lactose ele não traz um prejuízo orgânico, ou o consumo desses food maps vai trazer um prejuízo orgânico? Não, aqui também não. Vai estar associado à manutenção de sintomas, né? Mas também não gera nenhum quadro desabsortivo, digamos assim, né? Não altera a absorção de nutrientes, vitaminas, nada. Bom frisar também que o paciente com síndrome do intestino irritável ele não tem um risco maior de câncer, de nada disso. É uma doença benigna, mas que traz um impacto socioeconômico muito grande. E pela pessoa também, né? O emocional, o conforto dela. Então, seria mais uma dieta pelo conforto do paciente. Isso para evitar sintomas, né? E como essa questão psicológica também pode estar associada a desencadear também a doença, fazer esse acompanhamento multidisciplinar com psicólogo ou até psiquiatra é benéfico? Muito, muito importante, né? A gente diz que no tratamento da síndrome do intestino irritável, a gente vai ir cada etapa, né? Então, a gente vai tratar a dor abdominal do meu paciente. Se ele tem um quadro de constipação, a gente vai tratar a constipação. Se é diarreia, a gente vai tratar a diarreia. A gente vai fazer essa modulação dietética, né? Evitar os alimentos que geram mais sintomas. E é muito importante também tratar a parte psicológica. Então, às vezes, a gente vai precisar usar algum medicamento, mas é muito importante uma terapia comportamental. Isso ajuda muito no controle sintomático. Então, eu acho que a gente pode ir encerrando por hoje, né? Eu acho que foi muito produtivo. Queria agradecer a sua participação, por aceitar o nosso convite. Mas eu também queria te pedir para você dar um recado para o pessoal de casa. O que você acha? Mensagens finais. Então tá. O que eu acho que tem que ficar assim de mensagem para o pessoal. Então, é sempre se atentar aos sintomas. Se estiver sentindo alguma coisa, não elimine nenhum alimento. Passe primeiro por uma avaliação. A gente tem condições que os sintomas são muito semelhantes, mas a gente precisa avaliar, porque às vezes acha que é um alimento, mas é outro, né? Então, a avaliação médica é fundamental para a gente fechar um diagnóstico e começar a tratar corretamente essa condição. Sim. Então, sempre aqui a gente mostrando que a gente precisa de profissionais capacitados, e a gente está levando um pouquinho dessas informações para os pacientes, né? Então, eu acho que foi ótimo o nosso encontro aqui hoje, o nosso bate-papo.
E é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa para o público, para eles ficarem atentos às nossas redes sociais, Claro. darem dicas, sugerirem temas? O que você tem para falar, Emily? Sim, gente, fiquem sempre atentos nas nossas redes sociais, Instagram principalmente. A gente sempre vai deixar aberto lá caixinhas também, para vocês poderem tirar dúvidas, para sugerirem temas também e comentarem também o que vocês acharam dos episódios. Então, não esqueçam de seguir e de continuar acompanhando também, que a gente vai estar sempre lançando episódios aí. Isso, gente. Então, acho que a gente fica por aqui hoje. Foi um prazer te receber, Sara. Obrigada, E estou à disposição. Em breve teremos novos episódios. Nos acompanhe aí, que a gente está sempre atualizado, sempre trazendo coisa boa, assunto bom e assunto de importância para a saúde. Até mais.